Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto do ano 2020. Iremos aqui fazer uma breve recapitulação do que estudamos nesta semana. Nós vimos que Deus tem possibilidades ilimitadas àqueles que se põem ao seu dispor para fazer o seu trabalho no uso dos dons dados pelo Espírito Santo. Vimos que Deus, Ele não chama apenas os que são capacitados ou os melhores, mas Ele vai transformando aqueles que foram chamados, por mais impossibilitados, ilimitados que pareçam ser. Assim foi com os discípulos. Cristo chamou 12 homens cheios de defeitos, cheios de problemas, cheios de cosmovisões diferentes, e eles, cada um deles tinham qualidades, e cada um também tinha suas dificuldades. João era bondoso, mas também era um homem franco, era um homem impulsivo. André era sociável, mas tinha dificuldade em levar o evangelho a grandes massas. Por exemplo, Tomé tinha uma tendência natural de questionar e ser muitas vezes duvidoso. Pedro também era um homem difícil e também muito impulsivo, mas Cristo viu que a heterogeneidade daqueles homens fariam com que o seu corpo, o corpo de Cristo, futuramente a igreja, pudesse avançar e pudesse crescer. Um dos exemplos mais usados na Bíblia é o do corpo, em que as diferenças que existem são propositais para que haja uma estabilidade do todo. Assim também são os discípulos. Eles eram diferentes, mas fizeram a igreja avançar. E todos os dons que eles tinham e que nós temos hoje não vêm de nós, não pertencem ao homem. Os dons, eles vêm de Deus, a cada um individualmente. Foi Deus quem deu os dons para os seres humanos. Fomos habilitados pelo Santo Espírito de Deus para que os dons viessem até nós, mas que fossem utilizados para a honra e glória de Deus. Afinal, este é o propósito dos dons: glorificar a Deus, primeiramente, e segundo, fazer com que a igreja avance e com que todos nós, de mãos dadas, possamos levar avante a obra do Todo-Poderoso. Os dons especiais do Espírito, eles são para que Deus possa utilizar os seus filhos para o avanço da obra. Por isso, precisamos descobrir os nossos dons. E nós descobrimos nossos dons quando oramos a Deus e pedimos que Ele nos ajude a encontrarmos aquilo que nós temos em nós, mas que talvez nós não saibamos. E assim, ao descobrir o nosso dom, o nosso talento, possamos fazer o melhor para Deus. E lembre-se, se você pensa que você não tem um dom, a Bíblia deixa bem claro que Deus a todos dá liberalmente. Pelo menos um você tem. Por isso, os dons espirituais estão à disposição de todos os homens. Busque a Deus, pois você vai encontrar o seu. Desenvolva-os, porque Deus não nos chamou para enterrarmos o que nós temos em nós para o avanço da obra. Muitas pessoas, ao invés de melhorarem o seu dom, melhorarem, aperfeiçoarem o seu talento, os escondem. E isso é prejudicial. Primeiro, para aquele que tem o dom e o enterra, pois prestará contas diante de Deus naquele grande dia, diante do tribunal. E segundo, para a própria obra de Deus, porque é para isso Deus chamou homens diferentes, com dons diferentes, para que possam desenvolver seus dons e a igreja possa avançar a cada dia. Lembre-se que quando Cristo voltar, Ele vai nos perguntar onde e o que fizemos com os nossos talentos. Ele vai recompensar aqueles que utilizaram da maneira certa, que utilizaram na intensidade correta seus dons para o crescimento da igreja de Deus. Quando usamos os dons que Deus nos deu para a glória do seu nome, com certeza os nossos dons se expandirão e crescerão. Lembre-se que a correta compreensão do ensino bíblico acerca dos dons espirituais traz unidade à igreja. E esse é o grande propósito. A igreja unida avança rumo à volta de Jesus. Que Deus te abençoe, reconheça o seu dom, trabalhe para que ele possa avançar
e use-o para a honra e glória de Deus. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.